Meus irmãos, a paz do Senhor, nós vamos ler um texto da palavra do Senhor. Esse texto é do Novo Testamento, o Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 10. É um texto muito conhecido, né? Pregado por muitas pessoas, em todo tipo de trabalho, evangelístico, oração, culto público. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 10. O texto começa a leitura no versículo 46. Que é repetido em Mateus 20 e Lucas 18. O texto nos diz assim: Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó, com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Pai, em nome de Jesus, que bom, Senhor querido, que nós temos esta palavra, este relato registrado nas Santas Escrituras. Ó Deus querido, que percorre todos esses anos trazendo edificação, exortação e consolação a muitas vidas. Trazendo convicção, ó Pai querido, ao coração daquele que está, ó Deus, em dúvidas em relação à Tua pessoa, Pai. Ó Deus, em trazer a Jesus como o único e suficiente Salvador para nossas vidas. Obrigado por esse texto, obrigado por esse momento em que nós estamos aqui, acabando de ler esse texto, ó Pai querido, e pelo momento em que vamos aplicar esse texto às nossas vidas. Assim nós estamos contando com a ajuda do Teu bondoso Espírito Santo, que sempre traz a revelação que é necessária ao momento. Te pedimos e agradecemos e confiamos em o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, se assentem. Nós estamos diante de um texto que ele, como todos os textos das Escrituras Sagradas, são atualíssimos, são atualíssimos. Um fato é um fato ocorrido, né? Vamos dizer assim, quase que isolado, onde Jesus tem misericórdia de um homem que clama e então opera ali um milagre de uma forma que a gente nem sabe como foi operado. Nem sabe, a Bíblia nem diz como ele operou. Tem milagres que ele diz que a Bíblia revela como foi feito o milagre, né? Nesse caso aqui a Bíblia não revela, mas sabe que aconteceu. Irmãos, na verdade, nós sempre temos que aprender alguma coisa com alguém. Nós estamos num processo, enquanto estivermos nessa terra, nós estamos em processo de aprendizagem. E nós estamos observando que nesses dias que o apóstolo Paulo, ele profeticamente referiu-se a últimos dias, é claro que a profecia, ela sempre é de curto, médio e longo prazo. Quando Paulo falou nos últimos dias, ele estava falando do tempo dele, por incrível que pareça, mais de 2000 anos atrás.
a coisa já estava desenfreada, né, dentro da modalidade de sociedade em que eles viviam. E com o aumento da tecnologia, da ciência que se multiplica, o pecado se multiplica, a ciência ia se multiplicar, o pecado ia se multiplicar, aí muitos esfriariam a sua vida espiritual. Muitos. A vida espiritual de muitos iam cair no esfriamento. Isso Jesus falou. E nós estamos vendo isso. Nós estamos vendo. Apesar de sermos considerados um número muito grande de evangélicos, irmãos, nunca se viu tanta frieza no coração. Tanta frieza, né? É uma alegria, parece que ela é superficial, as pessoas não têm mais prazer pela casa de Deus. Agora, por exemplo, esse é o momento que começou já por conta das eleições do ano que vem, aí é feito shows gospel, né? Aí dá aquela multidão de gente, e pula, e bota bandana, e soa, a multidão de gente. Uma alegria, irmãos, uma alegria aquilo ali, uma euforia. Mas, irmãos, não traz vida à pessoa. É o momento, sabe? É como quando você está cheio de vontade de tomar um sorvete. Aí você tomou um sorvete, e daí? Foi gostoso enquanto durou aquele minutinho. Então, essa euforia não traz vida espiritual. E nós estamos vivendo, irmãos, com um número infinito de pessoas que estão vivendo momentos, sabe, diferente daquilo que Davi, quando falou assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Sabe, ele tinha um prazer, ele queria estar na casa do Senhor. Ele queria, irmãos, pernoitar, ele queria viver na casa do Senhor, na presença de Deus. Era uma alegria imensa ele estar presente ali. Então entrava pelas portas com júbilo, se sentia feliz em estar em comunhão com os outros crentes. Agora, hoje, qual é a nossa alegria, irmãos? Qual é a nossa alegria? As pessoas estão se alegrando com momentos, sabe? Já houve pesquisas, e se eu sei, você sabe também, uma técnica que se usa são as lâmpadas, a igreja toda preta, com aquelas lâmpadas piscando, que aquilo já foi comprovado cientificamente que é como vício. Aquilo vicia a pessoa. Então você tem uma sensação assim eufórica naquele momento, e quando você vai para casa, aí depois você já sente necessidade daquele momento de novo, como num clube de dança. Por que eles colocam o clube escuro e aquelas luzes piscando? Porque isso mexe com as pessoas. E então vicia. Aí você já fica contando as horas para ir ali extravasar novamente. E estão usando técnicas para aprisionar pessoas. Irmãos, a palavra de Deus diz assim que nós devemos nos apresentar na casa do Senhor, entrar pelas portas do Senhor com alegria, com júbilo. E a vida do cristão começa como qualquer outra pessoa. Aí vamos a esse caso aqui, que nós podemos aprender com esse cego. Eu não estou nem aprendendo agora, vamos dizer assim, nesse texto, com Jesus. Quem está trazendo a lição para nós é alguém que nós julgaríamos pior do que nós, mas que nós já estivemos na situação dele. Porque todas as pessoas fora de Jesus, todas as pessoas fora de Jesus, irmãos, elas são tidas aos olhos de Deus como mortas em delitos e pecados. Lembra disso? Efésios capítulo 2, versículo 1. Estando vós mortos em delitos e pecados. Aí, quando Jesus vai passando, é claro que vai uma multidão adiante, uma multidão em torno dele, nas laterais e atrás dele, na retaguarda. E alguém sempre vai comentando, meu Deus, viu o que aconteceu? Imagine você acabar de ver algo acontecendo lá atrás, e a forma como Jesus lidou,
ele tratou certas situações, aí de repente, e estava fresco na mente deles alguns fatos, e aí eles vão comentando aquilo, e o cego ouve aquele comentário de alguém que tivera sido curado, aí ele pergunta então, e ele identifica, é Jesus. Alguém sopra o nome de Jesus, é Jesus de Nazaré. E ele rapidamente, a mente dele associa, é o Messias, é o filho de Davi. Ele conhecia as Escrituras. Ele conhecia as Escrituras. Mas estava na sarjeta, literalmente na sarjeta, literalmente à margem da sociedade, à beira do caminho, literalmente, né? Em dois sentidos. Então, olha, em todos os sentidos, melhor dizendo. Mas ele traz aqui, irmãos, para nós, aprendizados, porque nesse momento em que ele está, aí ele acaba, vamos usar assim, um termo, ele acaba vendo, ele é cego, ele acaba vendo o que nós não vemos. Porque quando Jesus vai passando, aquela multidão que estava ali, talvez alguns nunca tiveram percebido o que esse moço percebeu. Tanto que quando Jesus pergunta, quem disse ser o Filho do Homem? Aí eles falam o quê? Uns dizem que é Elias, outros dizem que é um dos profetas, não é assim? Então esse moço, que não tem a sua vista física, quando ele ouve falar desse nome, ele processa na sua mente e vai lá atrás e entende a profecia a respeito do descendente de Davi, que é o Messias, o Cristo de Deus. E quando então ele processa isso, aí ele vê, a primeira coisa que ele vê em Jesus, vê entre aspas, tá? Ele vê em Jesus, com os olhos da fé, ele vê Jesus como rei, descendente do rei Davi, filho de Davi, quer dizer, é o rei, que a profecia vem dizendo que vai reger com cetro de ferro. É o rei que esperamos. Então ele vê Jesus como filho de Davi, como rei, coisa que ninguém viu Jesus dessa forma. Se hoje nós perguntássemos, em particular, em off, alguém chegasse ali numa reportagem e dissesse assim, por que você é crente? Qual seria a nossa resposta? Por que você é crente? Qual seria a tua resposta? Porque eu amo a Deus e não ama a casa, não ama o reino, não ama a obra? Não dá para entender. Se eu amo a minha família, então eu desejo estar onde? Onde é que você deseja estar? Aí onde está o seu tesouro, aí onde está o seu coração, né? Aí onde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. Então, se o Senhor ou alguém perguntasse ali, por que você é crente? Independente da faixa etária, por que você é crente? O que responderíamos? Será que nós vimos a Jesus da forma correta? Porque, irmãos, João Batista, apesar de ser primo de Jesus, eles não viviam na mesma cidade. João Batista vivia na Judéia, Jesus fora criado em Nazaré. E quando Jesus vai até Jesus agora tem 30 anos de idade, João Batista também tem 30 anos de idade. A diferença deles é de 6 meses, né? Então, 30 anos de idade. Eles não se conhecem. Eles não se conhecem. Eles não têm convívio. Eles não moram perto, eles não têm essa facilidade. Mas quando João Batista está pregando o Evangelho, preparando o caminho do Messias, e quando ele olha para Jesus, nitidamente, ele não olha como olham as outras pessoas. Porque todos os que viram Jesus se aproximando com mais alguém,
Aí viram apenas mais um judeu que estava vindo em direção a João, provavelmente por curiosidade. E, no entanto, quando João olha para Jesus, para tudo, irmãos. Ele fala: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ninguém nunca teve uma visão dessa. Nunca teve uma visão dessa. Enquanto nós não olharmos a Jesus como de fato Ele é, nossa vida não será transformada. Nós só vamos receber uma transformação e amar a Deus e ao seu reino quando nós formos transformados. Enquanto não acontecer essa experiência, você vai amar tudo. Vai amar tudo. Vai amar o oba-oba, vai amar. Aproveita agora esse ano de eleição, que vem aí muitos shows, né? Você vai amar tudo. Você pode pode curtir a tua vida, né? Aproveita, que é só agora. Depois mais 4 anos. E nem assim se percebe que aquilo é política e Deus não está presente naquilo. Irmãos, existem lugares que Deus não entra. Ele não faz presente. Então, quando você quer experimentar Deus, você precisa vê-lo como de fato Ele é. E João viu, e agora esse cego vê o Jesus que João viu. E ele diz: Jesus, filho de Davi. É diferente. Ele sabe que o nome é Jesus, que alguém lhe falou. E Jesus, por incrível que pareça, era um nome comum na sociedade, tá? Era um nome comum. João não era um nome comum, mas Jesus era. João era menos incomum do que o nome Jesus. Agora, quando ele fala Jesus, aí ele acrescenta filho de Davi. Tem misericórdia de mim. E quando ele vê Jesus como filho de Deus, ou filho de Deus, filho de rei, um rei, filho de Davi, irmãos, imediatamente ele já entende que Jesus é misericordioso. Porque quem está à margem da sociedade, irmãos, só recebe afronta. Quem é que respeita um mendigo? Quem é que respeita um cego mendigo? Ninguém respeita. Ninguém respeita. E ele só recebia afrontas, mas ele sabia agora que ele está na frente de uma pessoa. Ele não sabe se a pessoa está na frente ou no lado, ele não sabe. Se já passou de fato, né? Ele está escutando o tropel passando. E ele grita, e ele sabe que ele é misericordioso. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. Aponta para Jesus. E esse moço entendia que ali estava passando o Jesus, o filho de Davi, e ele era misericordioso. E quando ele, então, ensina-nos isso, aí acaba trazendo um outro ensinamento, porque Jesus para. Lembra de um fato semelhante, em que uma multidão o aperta, o comprime, e tem uma mulher que está sedenta, porque ela também entendeu que Jesus era misericordioso e tinha o poder, a unção de Deus para curar e para fazer qualquer coisa. E quando ela então toca na veste de Jesus, na parte de baixo, né? Na orla. Então, quando ela toca na veste de Jesus, aí o que acontece? Jesus para. Isso quer dizer, irmãos, que independente das circunstâncias, da situação, para qualquer um de nós que procuramos a Jesus, por favor, não estou falando de uma pessoa que ela apenas está querendo se beneficiar, mas alguém que entendeu que, olha, é minha última cartada, eu não tenho nada mesmo a perder, e eu já estou perdido nas mãos de Satanás, e agora eu vou, alguém me falou, a minha fé veio, e eu vou clamar por Jesus. E Jesus para. Às vezes ele para pertinho, como aquela mulher. Às vezes ele para mais distante um pouquinho, como no caso do cego.
Mas o fato é que parou. Se Jesus parou, você já tem a atenção dele. E se você tem atenção, irmãos, pode acreditar, será bênção para a sua vida. Então, olha, aí ele mostra aqui que Jesus é atencioso. E logo a seguir, quando Jesus dá uma parada aqui no texto que nós lemos, aí o que acontece? Quando ele já mostra também que Jesus é provedor. Bom, se ele para, ele tem como prover. Qualquer situação, irmãos, qualquer situação, Jesus pode prover. Mas o homem não estava ainda em pecado? Estava na vida de pecado. Esse é o primeiro passo. Ele nem saiu do lugar ainda, ele nem se levantou. Ele está caído lá no pecado. Assim aconteceu com qualquer um de nós. Não importa se o grau de pecado era muito ou se o grau de pecado era pouco. Não importa se você estava atolado no lamaçal ou se estava só andando por cima. Não importa se você era possuído por vícios ou se você não tinha vício nenhum. Todos nós, fora de Jesus, estamos condenados à morte, porque o pecado, o salário do pecado, é a morte. Então, todos nós. Agora, quando ele para, na hora em que nós clamamos, quando ele para, há uma esperança. Há uma esperança. Agora, tem coisas, irmãos, que Jesus não faz. Tem coisas que ele não faz. Ele está pronto para prover, está pronto para perdoar pecados. Porque o pecado, irmãos, o pecado, ele é loucura, segundo a Escritura Sagrada. Pecado é loucura. Segundo a Escritura Sagrada, a palavra de Deus diz, é o próprio Davi, né, que acabamos de citar, no Salmo 38, verso 5, ele trata o pecado como loucura. Ele estava muito atribulado porque ele viveu um momento de pecado. Aí ele fala assim, as minhas chagas cheiram mal e estão corruptas por causa da minha loucura. Essa loucura dele foi o pecado. Ele estava fazendo referência ao pecado. Entretanto, pecado é loucura. E já o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 1,30, que Jesus é o quê? Sabedoria. Então, confronta, está lá, ó, mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria. Se o pecado é loucura, sabedoria está confrontando. Você não precisa ter preocupação. Aliás, a salvação é estritamente pela graça. Não é por mérito humano, é por mérito de Cristo. Esse que é a sabedoria, justiça, santificação e redenção. Tudo está nele. Agora, quando nós observamos aqui ele como provedor, então ele está pronto. Agora, irmãos, por favor, você precisa dar o primeiro passo. Na salvação, para a salvação, você deu o primeiro passo, porque você entregou a sua vida aos cuidados dele. Aí, então, ele vai colocar anjos como ministros em favor daqueles que hão de herdar a salvação, igual está escrito em Hebreus 1,14, ele vai ajudar de todas as formas possíveis, Mas, irmãos, observa aqui que quando ele para, diz assim, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, etc., e Jesus parando, estou no versículo 40, depois eu volto atrás um pouquinho. Aí, 49, perdão. E Jesus parando, disse que os chamassem. Por que será que Jesus não foi lá? Por que será que Jesus não foi lá para abençoar? Hoje a gente fala assim, passa lá em casa, Jesus. Ele não vai passar na tua casa. Quem vai ao médico? Você ou o médico vai à sua casa? Quem está precisando é que corra atrás. Ele está pronto. Agora, não fica esperando lá, não. Você tem que vir à casa. Você tem que vir onde ele está. Então ele está pronto, tá? Aí ele parou. Ele não quer saber da dificuldade. Pediu que o chamassem, nem falou assim, tragam ele aqui. Pediu que o chamassem.
e alguém chegou lá e falou assim, olha, Jesus está te chamando. O que era mais fácil? Jesus que enxerga ir lá, ou o cego que não enxerga ir até Jesus? Não é questão de mais fácil ou mais difícil, irmãos. A questão é que você precisa dar o passo. Se você quiser mudar a tua vida, você precisa tomar medidas. Quero mudar minha vida, mas não tomo medida nenhuma. Não dou um passo para mudar. O Senhor está pronto para abençoar, irmãos. O Senhor está pronto para abençoar. E Deus podia fazer tudo a todo momento, em qualquer hora, no lugar em que está. Abraão, eu vou te abençoar. E abençoava ele ali. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão teve que sair sem saber para onde ia. Mas, como disse Moody, mas sabia com quem ia. Isso é o que vale. Aí, chega mais para frente, Abraão, olha, me dá teu único filho, Isaque, a quem tu amas. Você vai para um lugar, para o monte de Moriá, e ali num lugar, nos montes ali, eu te mostrarei o lugar de sacrifício. Abraão andou, irmãos, andou, e andou de dia, andou de noite, andou de dia, andou de noite. Quando chegou no lugar, ainda não era o lugar, agora tu vai mais acima. Por que não pediu no quintal dele? Era muito mais fácil, Abraão, deixa Sara dormindo aí. O quintal de Abraão é grande, irmãos. Abraão é um homem que é possuidor de terras. Vai naquele cantinho lá e oferece Isaque. Irmãos, não é no lugar que eu quero, é no lugar em que Deus quer. Não pense que você está bem com Deus se você não tem compromisso com a casa de Deus. Você pode até achar que está bem, pode até pensar que está bem, mas você tem que ter compromisso com o lugar em que ele tem compromisso. E hoje, qual é a maior mentira de Satanás? Que você pode ser o que você quiser e no lugar em que você está. Como se você fosse assim, um semideus. Então está resolvido, não é? As Escrituras Sagradas, elas determinam o que vamos fazer. Elas determinam para o crente membro, para o crente obreiro, para todo tipo de crente. E a gente pensa assim, pô, mas eu não sei, não aguento, porque você não teve um encontro real com Deus. Porque quando você tiver um encontro real com Deus, irmãos, você se arrasta. Porque, olha, quando você vai para o trabalho, você vai todo dia, não vai todo dia? Todo dia você vai, com chuva, sem chuva, com sol, com bandido dando tiro, enfim, todo dia você vai. Tem greve, você dá um jeito, vai a pé, vai correndo, vai de motorube. Nem sabe se vai chegar, a maioria não chega, mas vai assim mesmo. Então, olha, por quê? Porque é para o trabalho. Quando é para a casa de Deus, irmãos, é dor de cabeça, é um chuvisco que deu, é um sol só à noite, só na tua casa. Aí, então, olha, irmãos, é uma coisa de louco, sabe? Porque nós não amamos a Deus. E então não temos compromisso com Deus e com a casa dele. Irmãos, o Senhor pode enviar anjos a um leito de hospital, a um presídio, pode enviar anjos a um centro de recuperação, pode enviar anjos até na minha casa. Agora, não pense que eu tenho direito de ficar deitado esperando o papazinho, o manazinho do céu cair na... Não, eu tenho que ir buscar. Eu tenho que buscar. Isso aí não é um fast food, não, que você pede de casa, aí pede de casa um lanchinho, daqui a pouco está na tua porta, não. Negativo. Se você não for à casa de Deus, você não se alimenta. Não se alimenta. E sabe, e esses crentes preguiçosos são como o preguiçoso da história, irmão. Preguiçoso é preguiçoso. Você já ouviu falar que um preguiçoso numa cidadezinha, isso há muito tempo, né? Aí o preguiçoso só dava prejuízo, só via sugando os outros, que preguiçoso serve para nada, irmãos. Aí então ele estava lá na cidadezinha, e aí resolveram condenar o preguiçoso. Vamos enterrar o preguiçoso vivo, merece nem morrer.
vamos enterrar ele vivo. Aí foram levando o preguiçoso, deitaram ele na maca, e tudo que o preguiçoso quer é deitar e alguém levar ele. Mesmo sabendo que vai para o cemitério. Aí o preguiçoso está lá, com o olhinho fechado. Aí alguém com misericórdia, porque tem gente que quer amar mais do que Deus. Aí com misericórdia, aí oferece preguiçoso. Preguiçoso, tu quer uma saca de arroz? Um saco, irmão, daqueles grandão de 60 quilos, para ele começar os negócios, né? Aí ele abriu um olhinho só e perguntou, está pilado? Quer dizer, está limpo? Não, então toca o enterro para frente. Que, irmãos? E assim é a vida espiritual de muita gente, irmãos. Não quer compromisso com o reino de Deus. Não quer. Tem tempo para tudo, para tudo. Tem tempo para academia, tem tempo para o futebol, tem tempo para passear na praça, comer pipoca, tem tempo para tudo, menos para o reino de Deus. Irmãos, você já ouviu alguém falar assim? Quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas. Quando nós nos dedicamos ao reino de Deus, Deus se dedica a nós. Foi o que Jesus falou em Mateus 6,33. Buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Você tem que ter compromisso com o reino de Deus. E esse moço aqui, então, está sentado. Está sentado. E ele, na verdade, deve ter pensado, Jesus virá até aqui, e vai fazer alguma proeza, que a gente sempre pensa no como ele vai fazer. Não, se eu estou passando essa situação, vai acontecer dessa daquela maneira. Deus vai levantar alguém, vai levantar esse ou aquele, porque você sabe, aí eu lembro de uma frase que foi dita, né, por um dos pregadores, que ele disse assim, irmãos, Deus, ele é totalmente imprevisível em abençoar, mas totalmente imprevisível em como abençoar. Não pensa que vai ser da tua forma, vai ser do jeito dele. Aí ele está sentadinho lá, aí vai alguém lá e diz assim, o mestre está te chamando. Jesus está te chamando. Se ele colocasse dificuldade, que ele tinha dificuldade, e falasse assim, não dá, estou aqui sentado, estou com as minhas molinhas aqui, já estou com minha esteirinha, tudo direitinho aqui, né? Estou aqui sentado, não dá. Não, irmãos, imediatamente a Bíblia nos diz que ele, deixando de si a capa é o bem mais precioso que ele possuía. A capa era tão importante naquela ocasião que no Antigo Testamento, na lei de Moisés, ficou estabelecido que se uma pessoa empenhasse a sua capa, ela não poderia ficar até o dia seguinte, teria que ser devolvida à pessoa. Olha que importância tinha uma capa. E imagine para uma pessoa que não tinha onde morar, não tinha teto. A capa era o seu cobertor, era a sua proteção do sol, era a sua proteção da chuva. A capa era tudo que ele tinha. E a Bíblia diz que ele, deixando de sobre si a capa, levantou-se. Irmãos, sabe qual é o conselho do apóstolo Paulo? Deixa eu ver se está anotado aqui. Conselho do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5. Isso é para toda a faixa etária, tá? Não é só para jovem, não. Embora seja muito aplicável também a culto jovem, mas 5,14, ele fala assim, levanta-te, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos. E quem te esclarecerá? Cristo. Agora, você não desperta e você não levanta, ele vai te esclarecer? Vai te esclarecer se você não despertar e não levantar? Não. Tem que despertar, abrir o olho, como a gente fala, e tem que se levantar, tomar atitude. Agora, não abre o olho, não se levanta, aí quer esclarecimento. Esclarecimento de quê? É só para quem desperta, irmãos, só para quem fica atento. Só para quem fica atento. Aí Cristo te esclarecerá. Fora isso, ele não dará esclarecimento.
Então é importante você parar para pensar sobre essas coisas, porque é o que está escrito nas Escrituras. Então, como disse para Ezequiel, em Ezequiel 22, 1, aliás, 2, 1, né? Filho do homem, levanta-te e eu falarei contigo. Vai estar lá prostrado, não se levanta, não toma tendência. Irmão, tem crente aqui que está 3, 4 meses sem vir, nem o culto da Santa Ceia não vem. Ainda não foi desligado do rol de membros, por misericórdia minha, não é nem de Deus. Estou amando demais, estou amando mais do que Deus. Porque, irmão, não tem comunhão mais, não tem comunhão. Aí o dia que aparecer, se por acaso ganhar uma oportunidade, vai falar, irmão, estava morrendo de saudade. Por que não morreu, então? Morrendo de saudade da igreja. Não está morrendo de saudade da igreja, não, irmão. Não está. Não está, irmãos. Olha, 30 dias, se você não comparecer ao teu setor de trabalho, dá o quê? Abandono. Justa causa por abandono. Então, você vai ter um abandono por uma justa causa. Ou seja, não tem advogado que ganhe essa causa para você. Não tem. 30 dias. Você ficou sem comparecer, sem bater o cartão, você recebe um abandono. E tem gente que está mais de 3 meses, mais de 90 dias, sem pisar aqui nessa congregação. E vai dizer que ama a Deus? Ah, não acredito. Não acredito, irmãos. Não acredito, não acredito. Não consigo acreditar. Porque eu não conseguiria. Eu não conseguiria. Não conseguiria. Porque eu entendo, irmãos, que é nesse lugar, embora Deus esteja em todos os lugares, e a gente tem comunhão com Deus em todo lugar, e Ele está sempre conosco, mas é nesse lugar que Deus cuida da minha vida. É aqui que eu recebo a força para vencer na batalha. É aqui que eu preciso encontrar-me com Ele. Olha, antigamente a gente cantava na igreja. Era até para o culto da noite, né? Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei o encontro com Deus. Ó, não é na rua, não é na casa, não é lá no clube, não é lá num paiol, não. Na casa de Deus. Na casa de Deus. Porque você entendia que quando você chegava aqui, Deus está no seu santo templo. A glória dele habitava, irmãos, quando Israel olhava assim, ó, de qualquer tenda que Israel estivesse olhando, de qualquer ângulo que ele olhasse, eles olhavam a glória de Deus, não em cima da sua tenda, não em cima da tenda de Moisés ou de Arão, eles olhavam a glória de Deus em cima da tenda do tabernáculo. Quando o templo foi inaugurado, você lê isso em 2 Crônicas, capítulo 6, Salomão estava orando, Salomão fez um altar só para ele orar. Aquele altar não foi permanente. Ele ficou ali como se ele estivesse entregando a sua vida no altar. Irmãos, a glória do Senhor encheu a casa. A glória do Senhor encheu a casa. Não precisou fazer nada de absurdo, nenhuma invencionice. Deus literalmente encheu a casa. E ele falou assim, ó, Salomão, ó, eu te tenho edificado uma casa para morada, em um lugar para a tua eterna habitação. Deus está neste lugar. Esta é a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Então, irmãos, voltando aqui ao cego, aí nós observamos aqui, ó, agora ele levanta.
Levantar é a primeira atitude que você tem. Não adianta você falar que tem vontade, que não sei o quê, tem que levantar, tem que levantar. Quem quer conquistar alguma coisa tem que levantar. Tomar atitude. É igual casamento. Ó. Casei e ganhava um salário mínimo. Loucura, né? Ana ganhava um salário mínimo. Nós casamos. 2 salários. 2 salários. Não é um salário meu, um dela, não. Já com 2 salários. Já entramos na vida conjugal, já no lucro. Com 2 salários. Só nós 2. Primeiro passo. Tomar atitude. O resto Deus vai ajudando. Agora, estou esperando ganhar 300 mil para casar. Não ia casar nunca, nós estaríamos as 2 velhinhas assim, um olhando para o outro. Um dia nós vamos, um dia nós vamos. Já as pernas já bamba. Que é isso, irmão? Tu tem que tomar atitude. Quando você quer alguma coisa, você tem que ter atitude. Tenha atitude. Se você tiver atitude, Deus então começa a abrir as portas. Aí o que aconteceu aqui, olha, irmãos, primeira atitude, ficar de pé. Ficar de pé. O mestre quer falar contigo. Pronto, estou de pé. Largou a capa. Larga aquilo que você não vai precisar mais ou que, pelo menos, esteja te atrapalhando naquele momento. Largou de si a sua capa, porque agora, mais importante do que o que ele estava vivendo, é o encontro dele com Cristo. Por isso que a gente fala, tem que largar. Aí a pessoa quer ficar no Evangelho de Jesus Cristo, quer encontrar com Jesus Cristo, mas quer ficar ainda com cigarrinho, quer ficar com aquela birita ainda escondido, quer ficar com a idolatria. Não pode, irmão. Você tem que largar a vida de pecado. Quer ficar no adultério, quer ficar na fornicação? Não, larga o pecado. Largou o pecado, larga para lá o pecado, larga para lá a colega, larga tudo. E fica com Jesus. Aí tomou essa atitude, aqui nós vemos então, olha, irmãos, aí ele deu 3 passos que foram importantes. Um deles eu até já falei, né? Mas eu vou repetir por conta da expressão ainda que eu vou usar, que é, primeiro passo, irmãos, é o passo da humildade, né? Foi o passo da humildade que nós já mencionamos, porque ele falou, tem misericórdia, tem misericórdia. Às vezes você ainda não alcançou, porque você ainda se acha alguma coisa. Aí você fala assim, não, eu não me acho nada. Se acha. Às vezes você se acha um pecador miserável que não tem mais jeito. É uma espécie de soberba, embora seja uma loucura. Não, para mim não tem mais jeito. Não é uma soberba? Para mim não tem mais jeito, é dizer que Deus não pode fazer. É dizer que o Criador, que criou o homem do nada, do pó da terra, não pode transformar a tua vida. Nasci assim, vivo assim, vou morrer assim. Não, irmãos, Deus pode mudar. E ele entendeu isso. E ele então logo falou, Jesus, tem misericórdia de mim. Quer dizer, quando ele pediu isso, opa, o Senhor, vejo oportunidade. Porque, irmãos, quer ver uma pessoa muito longe da salvação? É uma pessoa soberba. É uma pessoa soberba. Ela tem que entender que ela realmente é pecadora, mas ela tem que entender que Deus é poderoso para transformar qualquer mau elemento em bom elemento. Ele pode transformar nossas vidas. Aí o crente fica a vida toda a mesma coisa. Não, porque eu sou fraco mesmo, eu sou assim a vida toda. Desde que eu me converti, que eu sou assim, nessa batidinha fraquinho. Mas eu estou aqui, estou firme. Estou firme aqui, mas também estou firme lá na aposta do bicho, na aposta, passo na loteria e fico olhando, o prêmio está acumulado, querendo ganhar alguma coisa. Irmão, larga esse mundo para lá e serve a Jesus. É dinheiro amaldiçoado. É dinheiro amaldiçoado. Se você jogar no bicho, e se você jogar num jogo de azar e ganhar, não dê o teu dízimo aqui. Dê lá na igreja de Satanás. Aqui não, porque aqui, irmãos, não é para entrar dinheiro sob maldição.
Aí a pessoa, meu Deus, eu tenho que dar o dízimo. Aí fica preocupado, como quem diz, que aí eu aplaco a ira de Deus. Não, irmãos, você tem que se converter dos seus maus caminhos. Aí o Senhor falou naquele dia, lá dentro da casa dele, ele não foi abusivo, não. Ele estava dentro da casa dele, e Salomão que estava lá dentro da casa de Deus. Aí o Senhor falou, Salomão, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, olha, tem que se humilhar. A humildade, irmãos, é reconhecer o seu estado original diante de Deus e dos homens. Diante dos homens eu possa ser alguma coisa, agora diante de Deus, não passo de pó e cinza. Se ele der um sopro, já era. Espalha tudo. Então, olha, humildade, irmãos, ele diz, tem misericórdia. Aí, sim, o segundo passo foi o esforço, né? Tenho que me esforçar. A salvação, ela não é por obras, mas ela é por perseverança. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, ao que vencer, até o fim. Então, quer dizer, perseverança, não é por mérito, não. A salvação minha está garantida pelo sacrifício expiatório de Cristo. Agora, para eu manter a salvação, aí eu tenho que me esforçar. Para eu manter. Porque ele falou assim, guarda o que tens. Ou seja, ele te deu. Falou, agora é contigo, tu guarda aí. Tem pessoas que vão no banco, aí pega dinheiro, quase ninguém mais pega, mas ainda tem alguns desavisados que vão lá e pegam, né? Aí pega o dinheiro, aí ele sai, aí ele pega a boladinha de dinheiro e fica contando assim, ó. Contando. Esses dias mesmo nós vimos, né, Ana? A moça pegou no caixa eletrônico, a senhora, aí pegou e não era tão velha assim para poder fazer essa besteirada, não. Se fosse, a gente ia falar assim, porque é velha. Não. Aí, uma idade semelhante assim à nossa, quer dizer, não sou tão velho, né? Não sou tão velho, eu acho que não, né? Aí, então, aí ela pegou a boladinha dela lá, saiu, sacou. Ela, em vez de sacar o dinheiro e colocar logo no bolso, não, ficou contando, conferindo assim, ó, na frente de todo mundo. Aí vai para a rua. Não precisa nem o capeta, irmão, já levantar alguém. Porque alguém já está de olho e fala, vai uma velha aí que você vai ganhar ela aí fora. Está com a roupa tal e tal. Acabou, irmãos. Com o celular na mão, acabou. Aí te escora. Por favor, irmãos, sejam prudentes. Então, se você pegou, agora o banco já não tem mais responsabilidade. Enquanto estava lá dentro, a responsabilidade é do banco. Veio para a tua mão, a responsabilidade é de quem? Tua. É sua. Você quem tem que tomar cuidado. Salvação é a mesma coisa. O Senhor deu gratuitamente a salvação em Cristo Jesus. Mas falou assim, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Eu não estou interessado na tua salvação para tomar de ninguém, porque eu sei que é individual. Agora, tem um que está interessado na nossa salvação. Ele quer tomar a nossa salvação a todo custo. Aí quem tem que se precaver? Sou eu. Sou eu. E nesse caso, o Senhor deu armas para a gente lutar contra o inimigo. Aí você vai se revestir, vai pegar as armas e lutar contra o adversário. Então, mas tudo sob a potente mão de Deus, né? Então, o que acontece aqui, ó, é o passo do esforço, perseverança. Todo mundo dizendo que não tinha jeito, cara, você já está perdido, você não tem mais jeito, você é um mendigo, cara. Se coloca no teu lugar. E ele gritava cada vez mais alto, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se você não perseverar, irmãos, eu estou assim porque o irmão não me deu a paz do Senhor, o irmão não riu para mim, a irmã me olhou de cara feia. Olhe, irmãos, olhe, fale mal de mim, faça o que quiser, faça o que quiser. A salvação é individual e eu preciso me esforçar. O reino de Deus é tomado à força, ou seja, é um esforço, é perseverança, como Paulo falou em 15:58 da primeira carta aos Coríntios, para a gente ser perseverante, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Agora, irmãos, por último, então, que eu já nas entrelinhas falei, é a questão da renúncia. Eu disse que a capa era o que ele tinha de mais precioso, não era nem a esmola, era a capa.
A capa era preciosa. Se você lê nas Escrituras, como eu disse, está estabelecido na lei. A capa tinha valor. E essa capa aqui, ó, que ele tinha, ele simplesmente, por causa de Jesus, estou falando de Deuteronômio, tá? Êxodo 22, 26 e Deuteronômio 28, 12. Se puder colocar Êxodo 22, 26, então diz assim, se tomares em penhor a veste do teu próximo, essa veste aí é a capa, tá? Se você tomar em penhor a capa do teu próximo, lhe restituirás antes do pôr do sol. Quer dizer, tu podia tomar penhor, ouro, prata, qualquer outra coisa, mas a capa, no final do dia, tu tinha que chegar antes do pôr do sol, antes das 18 horas. Aqui, meu filho, você peguei contigo aqui, ó, penhor, mas você não conseguiu me pagar hoje, toma aí a tua capa. Nem que apanhe amanhã de manhã e fica de novo para dar uma chance, mas ele tem que devolver. É lei de Deus. Tal a importância de uma capa. Aí o que acontece aqui, ó, ele renunciou o que ele tinha de mais precioso. Agora, aquele que não renuncia a tudo quanto tem, Jesus falou, não pode ser meu discípulo. Aí o que você está renunciando? O que nós estamos renunciando? Não renuncia uma hora de lazer, não renuncia um momento assim qualquer, não renuncia uma amizade. Às vezes, amizades, irmão, mundana, que só traz prejuízo, você não renuncia. Tem que renunciar a alguma coisa. Tem que renunciar. Qual o teu problema? Qual o teu vício? Qual a tua situação? O que está atrapalhando a tua comunhão com Deus? É a preguiça? Renuncia, irmãos, renuncia. Fraco todos nós somos. Problemas todos nós temos. Hoje as pessoas falam assim, pastor, que eu estou cheio de dor de cabeça. Olha, pergunta aqui a Ana, quem tinha mais dor de cabeça lá em casa? Era eu, gente. Eu tinha dor de cabeça todos os dias. Eu fiz tratamento dentário para descobrir se a dor de cabeça era do dente. E teve um dia que só tive mais dor de cabeça, porque fui no médico lá, que ele falou que era do dente, que ia arrancar um sei o que lá. Pô, ele pegou o dente mesmo, eu gritava lá, desmaiei na cadeira. Desmaiei na cadeira, foi ou não foi? E minha mãe lá também, junto com a Ana, torcendo por mim, né? Não sei se estava torcendo para eu morrer, ou se estava torcendo para sair daquela vivo, não sei. Mas eu chorei lá, desmaiei na cadeira. Irmãos, mas alguma vez eu deixei de ir para a igreja por causa de dor de cabeça? Hoje eu não tenho dor de cabeça, praticamente, mas só por precaução, dipirona está aqui, porque eu sei o que é sentir dor de cabeça. Se eu sentir uma dor de cabeça, que eu sinta aqui, e que eu tomo uma dipirona, mas ficar em casa por causa do dor de cabeça? Não tem lógica. Não tem lógica, irmãos. É como dar uma desculpa que Arão deu a Moisés. Arão, o que aconteceu aí? Um maior bezerro de ouro assim, irmãos. Aí ele falou assim, o povo aí estava reclamando, lancei o ouro no fogo e saiu esse bezerro. Olha, lançou o ouro no fogo e saiu o bezerro. Deus, para fazer de barro, precisou manusear para fazer o homem. E ele não, olha, melhor do que Deus, lançou o ouro no fogo, o bezerro pulou. Estou aqui, pronto para ser adorado. Não tem desculpa perante o Senhor, irmãos. É melhor ser sincero. Não, eu fiz essa porcaria dessa imagem aí. Eu que levei o povo à perdição. Desculpas para Deus não funcionam. Você só prova que não está amando a Deus como deveria amar. E para amar, irmãos, tem que ter esforço. Você aprende a amar. Você aprende a amar. Tu entra a primeira vez numa escola ou chega numa cidade que você não conhece ninguém, foi morar, não conhece ninguém. Você vê uma pessoa, se apresenta, está conversando, depois você passa a amar aquela pessoa. Não se ama da noite para o dia. Se aprende a amar. E se você não estiver perto,
você nunca vai aprender a amar. Para amar Deus, você tem que estar perto de Deus. Tem que estar seguro com Ele. Tem que ter experiência com Ele. Tem que ouvir a voz dEle. Por isso que Moisés amava a Deus. Enoque amava a Deus. Abraão amava a Deus. Davi amava a Deus, porque eles viviam perto de Deus. Agora, você fica longe. Aí, de vez em quando, vem, aparece. Você é estranho. Você está mais para o Christian, um estranho no ninho. É Christian, não é? Um estranho no ninho? É. Aí, ó, está mais para ele do que você amar a Deus. Irmãos, ame a Deus. Ame a Deus. E isso aqui, esses passos, a gente aprende, tá? Renuncia. Diga não ao pecado, diga não a vícios, diga não à promiscuidade, diga não à sensualidade, diga não às facilidades, às barganhas, que tem levado muitos crentes à perdição e está causando escândalos sobre escândalos de homens grandes aí na nossa sociedade cristã. É o quê? Ganância, soberba, porque eles querem estar em lugares, em primeiros lugares, como Jesus advertiu. Diga não aos primeiros lugares. Diga não a certas amizades, a certas companhias, a certos acordos. Diga não, aprenda a dizer não. Tu acha que foi fácil para Jesus ou para os discípulos dele, que diziam não a essas coisas? Para Jesus, no capítulo 12 de João, dizer não a um grupo de gregos que foram vê-lo, e ele, com a sabedoria que estava possuído, e poderia fazer muito sucesso com aqueles gregos, e não os atendeu, para dizer sim para Deus. Aí ele falou assim, com muita dor, a minha alma está angustiada até a morte, mas que direi? Pai, para esta hora eu vim. Não foi com os gregos. Aí hoje você não quer dizer não a ninguém, não quer dizer não a ninguém, para não maltratar, para não ficar triste, a pessoa não ficar triste contigo, para não ficar um estranho na escola, um estranho no trabalho. Irmãos, diga não. O crente é estranho mesmo. O crente é alienígena, o crente é de outro mundo, né? Então, diga não. Viva uma vida cristã, viva com Deus. Tá bom? Então, eu vou parar por aqui, ó. Mas, então, para isso, em suma, quais foram os 3 passos para receber a bênção de Deus? Humildade, perseverança e renúncia. Se você fizer essas 3 coisas que o cego te ensina, você vai enxergar muito mais do que muita gente. Amém? Então, fique de pé, que nós vamos encerrar aqui. Olha, irmãos, Jesus está voltando.